Agora, para a carreirinha de número 38, eu vou iniciar fazendo 5 correntinhas. Vou voltar na quarta correntinha, contando de trás para frente, e vou subir um ponto alto. Vou subir um ponto alto também na quinta correntinha. E mais um no primeiro ponto alto de base da carreirinha anterior. Fazendo assim, um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre esse bloquinho cheio de base. E vou fazer um bloquinho cheio para cada bloquinho vazio. Aqui eu tenho 2, então vai ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos cheios feitos. Feito então os 9 bloquinhos cheios, eu vou finalizar com mais um para completar os 10. Então, vou fazer aqui outro bloquinho cheio sobre esse bloquinho cheio de base. Então, aqui eu tenho 10 bloquinhos cheios feitos. Agora, eu vou repetir esses 4 bloquinhos vazios. E em seguida, eu vou repetir esse mesmo passo agora nesse lado esquerdo. Então, aqui vou fazer da seguinte forma. Vou fazer o primeiro bloquinho cheio sobre esse bloquinho cheio de base. Aí, vou fazer mais 7 bloquinhos cheios, um para cada bloquinho vazio. Vou fazer mais um sobre esse bloquinho cheio aqui. E vou aumentar mais um, com 3 pontos altos duplos, como vocês já aprenderam aqui também nesse vídeo, nesse passo a passo, né? Então, vou fazer um total de 10 bloquinhos cheios. 1, mais 7, 8, mais um, 9, e vou acrescentar mais um, que é para fazer os 10. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como que está ficando essa carreirinha de número 38. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 38. Nessa carreirinha, eu fiz os 10 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz... Opa, fiz um ponto alto a mais, peraí. Pronto. Fiz aqui 3 pontos altos duplos, porque o quarto eu já tenho aqui sobre esse ponto alto, sobre o ponto alto de base. Então, aqui eu tenho um bloquinho cheio, da mesma forma que eu fiz aqui no começo. Agora, para a carreirinha de número 39, vou iniciar também com 5 correntinhas. Vou voltar na penúltima correntinha e subo um ponto alto. Vou voltar na última correntinha e subo outro ponto alto. E aí, então, faço outro ponto alto sobre o último ponto alto da carreirinha anterior, fazendo assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir mais 3 pontos altos para fazer um segundo bloquinho. Mais 3 pontos altos para fazer o terceiro bloquinho. Mais 3 para o quarto. Mais 3 para o quinto.
mais 3 para o sexto, mais 3 para o sétimo, e mais 3 para o oitavo e último bloquinho cheio. Então, aqui eu fiz 8 bloquinhos cheios seguidos. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios nos próximos, aliás, 2 bloquinhos vazios nos próximos 2 bloquinhos cheios de base. Aí me sobrou um bloquinho cheio. Sobre esse bloquinho cheio, eu vou fazer um bloquinho cheio. Aí, então, agora, vou fazer um bloquinho vazio, 2 bloquinhos cheios e um bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir esse bloquinho cheio aqui, sobre esse primeiro bloquinho cheio de base. Vou fazer 2 bloquinhos cheios seguidos e vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Então, primeiramente, vou fazer aqui um bloquinho vazio, sobre esse bloquinho vazio de base. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios seguidos. Aí, então, faço outro bloquinho vazio. E faço um bloquinho cheio no próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, faço 2 bloquinhos vazios seguidos. E aí, então, faço ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo um total de 8 bloquinhos cheios seguidos. Vou fazer assim, para economizar em tempo de vídeo, eu vou repetir aqui os pontos altos e aí eu volto no último ponto alto que eu vou acrescentar, tá bom? Então, aqui eu repeti ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 7 bloquinhos cheios. Agora eu vou aumentar mais 3 pontos altos duplos aqui no finalzinho, que é para fazer os 8 bloquinhos cheios. Feito então os 8 bloquinhos cheios, eu finalizei essa carreirinha de número 39. Agora, para iniciar a carreirinha de número 40, eu vou iniciar fazendo novamente 5 correntinhas. Vou voltar na penúltima correntinha e vou subir um ponto alto. Vou voltar na última correntinha e vou subir um ponto alto. E para finalizar, faço um ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir mais 3 pontos altos para fazer o segundo bloquinho cheio. Aí, então, vou repetir mais 3 pontos altos para fazer o terceiro bloquinho cheio. Mais 3 para o quarto.
mais 3 para o quinto, mais 3 para o sexto, mais 3 para o sétimo, e para finalizar, mais 3 para o oitavo. Então, aqui eu fiz 8 bloquinhos cheios seguidos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio e 2 bloquinhos cheios nos próximos 2 bloquinhos vazios de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio e um bloquinho cheio no próximo bloquinho vazio. Aí, então, agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre esses 2 bloquinhos cheios. E vou repetir o mesmo passo que eu fiz aqui nesse lado direito, agora nesse lado esquerdo. Então, vou iniciar fazendo um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio. 2 bloquinhos cheios sobre esses 2 bloquinhos vazios. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base e acrescentar mais 3 aqui no final. No caso, eu vou acrescentar 3 pontos altos duplos, né? Então, para a gente economizar em tempo de vídeo, eu vou finalizar essa carreirinha repetindo os pontos altos e acrescentando mais 3 aqui no final, da mesma forma que eu fiz no início. Eu acrescentei um bloquinho cheio, no final dessa carreirinha eu vou acrescentar outro bloquinho cheio também. Vou finalizar aqui minha carreirinha e volto para mostrar para vocês a próxima carreirinha. Carreirinha de número 40 finalizada. Então, eu repeti aqui os pontos altos e acrescentei mais 3 aqui no final. É para fazer o último bloquinho cheio dessa carreirinha. Agora, para a carreirinha de número 41, vou iniciar fazendo um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto alto. E vou repetir bloquinho cheio sobre bloquinho cheio de base. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto, agora eu vou fazer mais 3, que é para fazer o primeiro ponto alto dessa, aliás, o primeiro bloquinho cheio dessa carreirinha. Em seguida, vou fazer mais 3 pontos altos para o segundo bloquinho cheio. Mais 3 para o terceiro. Mais 3 para o quarto. Mais 3 para o quinto. Mais 3 para o sexto. Mais 3 para o sétimo. E só. Então, aqui eu fiz
7 bloquinhos cheios. Eu repeti, né? Porque eu não acrescentei aqui no começo. Eu só repeti os bloquinhos cheios, então eu fiz 7 bloquinhos cheios seguidos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio de base. E vou fazer 2 bloquinhos cheios seguidos. O primeiro sobre esse bloquinho vazio. E mais um no próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio. E novamente vou repetir esses 2 bloquinhos cheios. Agora aqui sobre esse bloquinho vazio e sobre o próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, vou repetir esses 2 bloquinhos vazios. E aí, eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz nesse lado direito, agora sobre esse lado esquerdo. Então, vou começar repetindo aqui esses 2 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base e o segundo no próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio seguido de 2 bloquinhos cheios. Aí, então, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o primeiro bloquinho cheio. E vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, sem acrescentar e sem diminuir nenhum bloquinho. Então, vou repetir aqui esses pontos altos, fazendo um total de 7 bloquinhos cheios seguidos. Como é uma carreirinha de repetição, né? É um passo de repetição, eu vou cortar essa parte do vídeo. Vou fazer aqui os 7 bloquinhos cheios e aí então eu retorno para irmos para a carreirinha de número 42. Então, aqui está a carreirinha de número 41 finalizada. Eu fiz os 7 bloquinhos cheios. Agora, para a carreirinha de número 42, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixíssimos. Então, vou pular aqui para o segundo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pular para o terceiro e fazer outro ponto baixíssimo. Pular para o quarto e fazer outro ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz a diminuição de um bloquinho cheio. Sobre esse quarto ponto alto, eu vou subir um ponto alto sobre ele, né? E em seguida, vou repetir 3 pontos altos de base, que é para formar um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir mais 3 para fazer um segundo bloquinho cheio. Vou repetir mais 3 para um terceiro. Mais 3 para um quarto. Mais 3 para o quinto. Mais 3 para o sexto. E vou fazer mais um sobre esse bloquinho vazio. Então, aqui eu tenho um total de 7 bloquinhos cheios feitos.
Em seguida, vou fazer sobre esses dois bloquinhos cheios, dois bloquinhos vazios. Então, vou fazer um bloquinho vazio para cada bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E em seguida, vou repetir esses dois bloquinhos cheios de base. Ficando assim com 3 bloquinhos cheios feitos. 3 bloquinhos cheios seguidos, né? Em seguida, vou repetir esses dois bloquinhos vazios. E aí, faço esse mesmo passo que acabei de fazer no início dessa carreirinha. Então, primeiramente, vou fazer esses 3 bloquinhos cheios. Os dois primeiros eu vou só repetir ponto alto sobre ponto alto de base. E vou acrescentar mais um sobre esse bloquinho vazio. Aí, em seguida, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre esses dois bloquinhos. Aliás, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre esses 2 bloquinhos cheios de base. E agora, é só fazer o primeiro bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E em seguida, fazer 6 bloquinhos cheios seguidos. Esse aqui é o primeiro, eu vou fazer mais 6. Então, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Aí, eu vou ter um total de 7 bloquinhos cheios feitos. Então, vou repetir aqui os pontos altos, menos os 3 últimos. Aí, eu volto para iniciarmos a carreirinha de número 43. Feito, então, os 7 bloquinhos cheios, que eu repeti, né, os pontos altos, menos esses 3 últimos. Aí, agora, para a carreirinha de número 43, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixíssimos nos 3 primeiros pontos altos de base. Então, vou pular aqui para o segundo e fazer um ponto baixíssimo, no terceiro e no quarto. Sobre esse quarto ponto alto de base, eu vou subir um ponto alto. Pronto. Em seguida, vou repetir mais 3 pontos altos, que é para formar um bloquinho cheio. Aí, vou repetir mais 3 para o segundo bloquinho cheio. Mais 3 para o terceiro. Mais 3 para o quarto. Mais 3 para o quinto. E mais 3 para o sexto e último bloquinho cheio. Feito então os 6 bloquinhos cheios, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre esse primeiro bloquinho vazio. E um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, somando assim um total de 4 bloquinhos cheios feitos, porque eu fiz um sobre esse bloquinho vazio, e vou repetir mais 3, que são os 3 de base.
Agora, vou repetir esse mesmo passo agora nesse lado esquerdo. Então, vou repetir aqui esses dois bloquinhos cheios, aliás, esses dois bloquinhos vazios. Aí, então, vou repetir os 3 primeiros bloquinhos cheios, que são esses 3 aqui, e vou acrescentar mais um aqui sobre esse próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio de base e vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 6 bloquinhos cheios, igual fiz aqui no começo. Mas eu não vou repetir os 3 últimos. Vou fazer aqui os 6 bloquinhos cheios e aí eu volto para mostrar para vocês qual é o próximo passo desse trilho de mesa. Finalizada então a carreirinha de número 43, eu repeti aqui ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 6 bloquinhos cheios. Mas eu não repeti esses 3 últimos, como eu já havia falado que ia fazer, né? Agora é o seguinte, para a carreirinha de número 44, vou iniciar fazendo aqui uma diminuição de bloquinho cheio, então vou fazer 3 pontos baixíssimos até chegar no quarto ponto alto de base. Aí eu subo um ponto alto sobre ele. Em seguida, vou repetir 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base, que é para fazer assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir mais 3 para um segundo bloquinho cheio. Mais 3 para um terceiro. E mais 3 para um quarto bloquinho cheio. Feitos os 4 bloquinhos cheios, eu vou fazer agora 2 bloquinhos vazios. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio que sobrou. E mais outro sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou fazer 10 bloquinhos cheios seguidos. Porque vou repetir esses 4 bloquinhos cheios, vou repetir esses outros 4 aqui desse lado esquerdo, já são 8. E vou fazer 2 bloquinhos cheios aqui no meio, que vão totalizar assim 10 bloquinhos cheios feitos. Então, primeiramente, vou repetir aqui esses 4 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer mais 2 sobre esses 2 bloquinhos vazios de base. Assim, eu tenho 6 bloquinhos cheios feitos. E aí, então, vou repetir esses 4 bloquinhos cheios de base. E assim vão totalizar 10 bloquinhos cheios. Feitos 10 bloquinhos cheios, vou fazer agora 2 bloquinhos vazios.
O primeiro sobre esse bloquinho vazio de base e mais um no próximo bloquinho cheio. Então, vou fazer aqui o primeiro e o segundo. Aí, então, é só repetir ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Eu vou fazer 4 bloquinhos cheios da mesma forma que eu iniciei essa carreirinha. Então, vou repetir aqui os pontos altos menos os 3 últimos. Aí, então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar o próximo passo. Carreirinha de número 44 finalizada. Então, aqui eu repeti ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 4 bloquinhos cheios, porque eu não repeti esses 3 últimos. Aí, agora, para a carreirinha de número 45, vou iniciar com pontos baixíssimos. Então, vou pular aqui para o segundo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Outro no terceiro, no quarto, vou prosseguir no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, 11º, 12º e 13º. Então, fiz um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Em seguida, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos nas próximas 2 correntinhas. Desse bloquinho cheio, né? Esqueci de falar. Mas vocês estão vendo. Aí, então, vou fazer aqui outro ponto baixíssimo sobre o ponto alto de base. E aí, prossigo fazendo mais 2 pontos baixíssimos nas próximas 2 correntinhas desse bloquinho cheio. Vou fazer só mais um aqui para pular lá para o próximo ponto alto de base. Então, ficou dessa forma. Sobre esse ponto alto de base, eu vou subir um ponto alto com 3 correntinhas. E aí, então, é só eu repetir, peraí. Deixa eu fazer aqui um ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas, que dá no mesmo. Em seguida, feito esse ponto alto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base. Sendo assim, vou só repetir esses 10 bloquinhos cheios, né? Repetindo ponto alto sobre ponto alto de base, até esse último aqui. Então, vou fazer aqui e já eu volto com o próximo passo. Feito, então, ponto alto sobre ponto alto de base, totalizando assim 10 bloquinhos cheios feitos. Aí, eu não vou dar continuidade nessa carreirinha. Aqui, eu finalizo a carreirinha de número 45. Para a carreirinha de número 46, vou fazer uma diminuição aqui de um bloquinho cheio. Então, eu vou pular aqui para o segundo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pular para o terceiro e para o quarto. Sobre esse quarto ponto alto, eu subo um ponto alto e aí repito mais 3 pontos altos, que é para formar outro bloquinho cheio. Aí, eu vou diminuir um aqui no começo e vou diminuir um no final. Opa, peraí. Vou diminuir um no final. Então, nessa carreirinha de número 46, eu vou fazer 8 bloquinhos cheios seguidos, porque eu vou diminuir 2, né? Então, vou repetir aqui. Ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Repetir, então, ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 8 bloquinhos cheios. E como eu havia falado, eu não fiz esses 3 últimos pontos altos.
Agora, para a carreirinha de número 47, vou iniciar também com a diminuição, fazendo 3 pontos baixíssimos até chegar no quarto ponto alto de base. E sobre ele eu vou subir um ponto alto. Aí então vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Novamente, eu não vou fazer os 3 últimos, não vou repetir os 3 últimos pontos altos da carreirinha anterior. Então, eu vou diminuir um bloquinho cheio aqui e diminuir um aqui no começo, ficando assim somente com 6 bloquinhos cheios feitos. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Eu vou totalizar assim 6 bloquinhos cheios feitos, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto com mais outra carreirinha. Carreirinha de número 47 finalizada. Aqui eu tenho 6 bloquinhos cheios feitos, porque eu diminuí um no começo e um no final, né? Que eu não repeti esses 3 pontos altos no final. Na carreirinha de número 48, vou iniciar também com diminuição. Então, aqui vou pular para o segundo ponto alto de base, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pular para o terceiro, o quarto e aí continuo no quinto, no sexto e no sétimo. Então, no sétimo ponto alto de base, eu subo um ponto alto. Em seguida, repito ponto alto sobre ponto alto de base. No caso, eu vou fazer 7 pontos altos. Aqui eu tenho 4. Aí, eu vou fazer aqui o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. E aqui eu finalizo a carreirinha de número 48. E também finalizo essa flor. Então, aqui eu vou cortar a linha. Vou cortar aqui com mais ou menos quase um palmo. Não vou cortar com um palmo completo, não. Deixa eu ver aqui. Eu não vou cortar com um palmo completo. Quase um palmo. Então, vou cortar aqui a linha. Então, venho aqui com uma agulha de costura, uma agulha comum. Você pode usar agulha de tapeçaria, se você tiver. Eu tenho a agulha de costura, então é a que eu vou usar. Passo aqui a linha por agulha. E aqui, eu passo aqui essa linha bem aqui, ó. No finalzinho desse ponto alto, desse último ponto alto que fiz. E passo ela pra trás. Assim. Certo? Aqui pelo lado de trás, eu vou fazer uma laçadinha. Pra ficar bem preso. Assim. E agora eu vou esconder essa perninha de linha por entre os pontos altos. Então, eu vou passando aqui, ó, pelo lado de trás até esconder boa parte dessa linha. Dou uma puxadinha para ajustar, para não ficar repuxando, né? Aí, venho aqui, desço um pouquinho e continuo escondendo por entre os pontos altos até boa parte dessa linha ficar bem escondida. E aí, então, é só cortar esse pedacinho de linha que sobrou.
Então, agora é o seguinte, após finalizar essa flor, que eu finalizei aqui na carreirinha de número 48, eu vou voltar lá para a carreirinha de número 1. Aqui, eu iniciei o trilho de mesa, começando aqui na metade do trilho de mesa, né? Sendo assim, eu fiz metade de uma flor. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a linha. E bem aqui, no pezinho desse primeiro ponto alto aqui, ó, desse bloquinho cheio, eu vou prender minha linha fazendo um nozinho e colocando essa perninha de linha aqui no sentido em que eu vou trabalhar o crochê. Como eu vou trabalhar indo para a esquerda, vai ser para a esquerda que eu vou colocar essa perninha de linha, que é para esconder e assim já fazer o arremate, né? Pronto. Coloquei então aqui a minha linha, que eu prendi aqui no primeiro ponto alto. Aí, aqui, eu vou trabalhar fazendo, vou pegar aqui, ó, a linha aqui por baixo. E vou fazer 5 correntinhas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar na carreirinha de número 4, contando de trás pra frente, vou subir um ponto alto. Vou voltar na carreirinha de número 5 e vou subir outro ponto alto. Aí, sobre esse ponto alto de base, onde eu prendi a linha, eu vou subir um ponto alto sobre ele, fazendo assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, fazendo assim um segundo bloquinho cheio. Dessa forma. Feito esses 2 bloquinhos cheios, vou fazer agora um bloquinho cheio para cada bloquinho vazio de base. Então, vou substituir aqui essas 2 correntinhas por 2 pontos altos e vou subir um ponto alto sobre o ponto alto de base do próximo bloquinho cheio. Então, aqui eu vou fazer um total de 9 bloquinhos cheios seguidos, porque eu fiz esses 2 aqui do começo, mais esses 7 sobre esses bloquinhos vazios. Então, vou ficar com um total de 9 bloquinhos cheios seguidos. Feitos 9 bloquinhos cheios seguidos, vou acrescentar mais um bloquinho aqui no finalzinho, que é para completar os 10. Então, eu faço aqui ponto alto sobre ponto alto de base. Prontinho, então, aqui estão os 10 bloquinhos cheios feitos. Agora, eu vou repetir bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, fazendo assim 4 bloquinhos vazios seguidos. E agora aqui, nesse lado esquerdo, eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho cheio e 7 bloquinhos vazios, aliás, 7 bloquinhos cheios sobre 7 bloquinhos vazios de base. Então, vão ficar 8 bloquinhos cheios feitos. Vou fazer mais um sobre esse aqui, aí vai dar um total de 9. E vou acrescentar mais um no finalzinho, fazendo 3 pontos altos duplos. Aí, eu fecho com os 10 bloquinhos feitos, igual eu fiz aqui no início dessa carreirinha. Aí, agora, eu vou aproveitar que eu vou
fazer bloquinhos cheios aqui. Quando eu chegar aqui bem pertinho, ó, eu vou colocar essa perninha de linha assim, lado a lado com as correntinhas, que é pra esconder. Aproveitar e já ir arrematando ela, né? Então, vou fazer aqui, ó, o primeiro bloquinho cheio desse lado esquerdo. Assim. Aí, eu já pego a linha, coloco aqui lado a lado com as correntinhas, que é pra já começar a esconder. Caso não tivesse esses bloquinhos cheios, eu ia passar essa linha pela agulha e ia escondendo, costurando aqui entre as correntinhas. Mas como tem esses bloquinhos cheios que me ajudam bastante a esconder ela, então eu vou arrematando e crochetando ao mesmo tempo. Aí, então, é só cortar essa perninha de linha que sobrou, né? Aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos, que é para fazer um bloquinho cheio. Pronto. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 49. Finalizada, então, a carreirinha de número 49, vou iniciar agora a carreirinha de número 50. Para a carreirinha de número 50, eu vou iniciar fazendo 5 correntinhas e 2 pontos altos nas últimas 2 correntinhas. Aí, para finalizar esse bloquinho cheio, eu vou fazer mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro bloquinho cheio da carreirinha de número 50. Aí, agora, vou repetir mais 3 pontos altos para fazer um segundo bloquinho cheio. Mais 3 para o terceiro. Mais 3 para o quarto. Mais 3 para o quinto. Mais 3 para o sexto. Mais 3 para o sétimo. Mais 3 para o oitavo e último bloquinho cheio desse grupinho de bloquinhos cheios. Então, aqui eu tenho 8 bloquinhos cheios. Aí, me sobram 3 bloquinhos cheios de base. Nos 2 primeiros, eu vou fazer 2 bloquinhos vazios. No último bloquinho que sobra, eu vou fazer um bloquinho cheio.
Ficando então dessa forma, essa carreirinha de número 50. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio, sobre esse bloquinho vazio de base, e 2 bloquinhos cheios seguidos. Aí, então, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre esse último bloquinho vazio. Vou repetir esse mesmo passo que acabei de fazer. Vou fazer, então, um bloquinho cheio e 2 bloquinhos vazios seguidos. Aí, então, eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, fazendo assim 7 bloquinhos cheios. E vou acrescentar mais um aqui no final, fazendo 3 pontos altos duplos. Essa parte eu acho que vocês já sabem como que faz. Então, vou fazer aqui meus 8 bloquinhos cheios. E aí, eu volto para mostrar para vocês a próxima carreirinha.